dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco a respeito de autovalores e autovetores. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você já faça o famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora para você já não esquecer. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de uma ajuda em álgebra linear. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo deste vídeo, em particular, é apresentar o conceito de autovalor e autovetor. Eu não estarei muito preocupado com as aplicações de autovalores, porque existem algumas aplicações, como por exemplo, na determinação de soluções de equações diferenciais, ou mesmo com maneiras para encontrar o autovalor ou um autovetor. A ideia aqui é que você termine este vídeo compreendendo este conceito, e não como nós o encontramos ou como nós o aplicamos. Então eu vou pegar T, um operador linear, ou seja, uma transformação linear definida no espaço vetorial V. Um número real C é dito autovalor de T se existir um vetor não nulo V do espaço vetorial, tal que T de V é igual a CV. O vetor V é chamado de autovetor de T associado ao autovalor C. Então, toda vez que numa transformação linear, em particular um operador linear, eu encontrar um vetorzinho V que não é nulo, de maneira que T de V é igual a C vezes V, ou seja, a imagem de V é um múltiplo do próprio V, eu vou chamar V de autovetor associado ao autovalor C. E aí, uma coisa que é necessário observar é que toda vez que eu estiver falando de autovetor, eu estarei tratando de um vetor não nulo. O conjunto AC, que é composto por todos os autovetores associados ao mesmo autovalor C, é chamado de autoespaço e também é um subespaço vetorial do espaço V. Para mostrar isso, nós vamos observar o seguinte. O primeiro é que este conjunto AC não é nulo, porque, veja, o vetor nulo, ele está em AC. Pois, quando eu calculo a imagem do vetor nulo, isso sempre dá o vetor nulo, que pode ser visto como C vezes ele mesmo. Logo, o que eu estou observando é que esse conjunto AC é não vazio. O segundo passo para mostrar que eu estou lidando com espaço vetorial é o seguinte. Eu vou tomar um alfa real e aqui eu quero ressaltar que neste vídeo eu estou trabalhando com espaços vetoriais reais e vou tomar V e W pertencentes ao conjunto AC. O que eu quero mostrar aqui é que ∝V mais W também está nesse conjunto AC. Para isso, eu vou observar o seguinte. Quando eu calculo a imagem do vetor ∝V mais W pela transformação linear T, isso é alfa T de V mais T de W. Mas como V está no conjunto AC, então isso é alfa vezes CV, mais, e como W também está no conjunto AC, é CW. E, portanto, isso pode ser escrito como C vezes alfa V mais W. Portanto, o elemento ∝V mais W também é um autovetor associado ao autovalor C, ou seja, ele está no conjunto AC.
E isso, então, encerra a nossa demonstração. Porque quando eu tenho essas duas condições, eu estou garantindo que AC é um subespaço vetorial. Com isto posto, vamos fazer alguns exemplos, então, para que possamos identificar quando temos autovalores e quando temos autovetores. Então, no primeiro exemplo, eu vou pegar a transformação de R2 em R2, este operador linear, dado por 4x menos y, 2x mais y. E vou verificar quais seriam os autovalores e os autovetores deste operador. Perceba o seguinte, no fundo, o que eu estou querendo resolver é esta equação. E aí eu estou tentando determinar valores C que satisfaçam esta equação. Mas essa equação pode ser escrita da seguinte forma. 4x menos y, 2x mais y, é igual a C, x, cy. E isso me leva a um sisteminha linear. Você agora está vendo o sistema linear no alto da tela e a ideia então é resolver esse sistema linear. Na primeira equação, nós concluímos o seguinte, que y é igual a 4x menos cx. Basta passar esse y para o segundo membro e esse cx para o primeiro, que eu posso escrever assim, 4 menos c vezes x. Agora eu vou substituir o valor deste y na segunda equação. Então eu tenho 2x mais 4 menos cx é igual a c vezes 4 menos cx. E vou passar tudo então para o primeiro membro. Então eu tenho 2x mais 4 menos cx menos c vezes 4 menos cx igual a zero. Então, eu vou colocar o x em evidência. E aí eu tenho 2 mais 4 menos c menos 4c mais c quadrado igual a zero. E isso me leva a x vezes c quadrado menos 5c mais 6 igual a zero. E daqui então eu tenho duas possibilidades. A primeira é que o x seja zero. Mas neste caso eu vou substituir na primeira equação do sistema e eu vou concluir que 4 vezes 0 menos y é igual a c vezes zero. E portanto, eu estou concluindo aqui que o y também tem que ser zero. O que me leva, então, a dizer que o vetor v seria o vetor 0, 0, ou seja, o vetor nulo. E isso não pode acontecer, porque se eu estou procurando autovalores, eu vou ter que encontrar autovetores, e ao encontrar autovetores, eu estarei encontrando vetores que não sejam um vetor nulo. Portanto, x não pode ser zero. Se x não pode ser zero, então a única possibilidade é que c quadrado menos 5c mais 6 seja igual a zero. E agora eu vou resolver essa equação. Então o discriminante vai ficar 25 menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. E isso é igual a 1. E portanto o valor c que eu vou encontrar é menos b, então fica 5, mais ou menos a raiz do discriminante, que é 1, dividido por 2. E isso me dá dois valores de c. O primeiro valor é 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. E o segundo valor é 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Portanto, eu tenho, num primeiro momento, dois autovalores, 2 e 3. Vou agora determinar os autovetores associados a estes autovalores. Então, no primeiro caso, eu vou considerar o autovalor 2. Então, o meu sistema vai ficar com a seguinte cara. 4x menos y igual a 2x. 2x mais y igual a 2y. E isso me leva
então ao seguinte sistema: 2x menos y igual a 0, 2x menos y igual a 0. Como eu tenho um sistema com uma única equação, a solução disso é y igual a 2x. Portanto, o alto espaço associado ao alto valor 2 é da forma x 2x, tal que x é um número real. Portanto, são vetores como 1, 2, 2, 4, 3, 6 e assim por diante. O segundo alto valor encontrado é o alto valor 3. Então, nesse sentido, o sistema fica 4x menos y igual a 3x e 2x mais y igual a 3y. E, portanto, isso me leva a x menos y igual a 0. E do outro lado, 2x menos 2y igual a 0. Perceba que eu posso dividir a segunda equação por 2, o que me leva a x menos y igual a 0, x menos y igual a 0. Portanto, eu tenho um sistema que novamente é composto por uma única equação, embora tenha duas incógnitas. Desta forma, o alto espaço associado ao alto valor 3 é da forma x, porque veja, se x menos y é igual a 0, isso implica que x é igual a y, tal que o x é real. E, portanto, aqui eu teria vetores como 1, 1, 2, 2, 3, 3 e assim por diante. Perceba, então, eu determinei os autovalores e determinei os autovetores associados a esses autovalores. No segundo exemplo, eu tenho novamente um operador linear em R2, e este operador linear é dado por t de xy igual a menos yx. Eu vou tentar determinar os autovalores e os autovetores deste operador. Portanto, o que eu estarei resolvendo novamente é esta equação. E aí eu vou procurar valores C que satisfaçam esta equação. E, portanto, eu estou dizendo que menos yx, que é o operador, é da forma cx, cy, o que vai me levar novamente a um sistema. Você já está vendo o sistema no alto da tela, e aí o que eu irei fazer é o seguinte: eu vou substituir a segunda equação na primeira. Então, eu tenho cx, mas como x é cy, isso vai ficar c, que multiplica cy, é igual a menos y. E aqui eu vou ter c quadrado y mais y igual a 0. Mas, por sua vez, isso me dá c quadrado mais 1 vezes y igual a 0, porque aqui eu coloquei o y em evidência. E aí eu tenho duas possibilidades. A primeira é y igual a 0, e consequentemente isso me leva em x igual a 0, e portanto eu teria somente o vetor nulo, o que não me interessa, porque eu estou buscando autovetores. E a segunda possibilidade é c quadrado mais 1 igual a 0. Mas perceba que isso não acontece nunca. Portanto, neste caso, eu estou concluindo que, para resolver esse sistema, eu teria que ter somente o vetor nulo. Só que o vetor nulo não é autovetor. Portanto, eu não consigo encontrar autovetores e também não consigo encontrar autovalores. E isso é uma coisa que é importante reforçar. Embora nós estejamos definindo autovalores e autovetores, nem todo operador tem autovalor e nem todo operador tem autovetor. Além disso, é importante destacar que o estudo com autovalores e autovetores datam do início do século XVIII.
quando foram analisados implicitamente nos trabalhos de Jean-Rond d'Alembert, que é o mesmo criador da enciclopédia, e ele estava estudando equações diferenciais lineares com coeficientes constantes. Então, originalmente, o alto valor e o alto vetor foi conceituado de maneira bastante implícita nos trabalhos com equações diferenciais. E, novamente reforçando, nem todo operador linear tem alto valor ou alto vetor. Uma proposição que é importante a respeito de alto valores e alto vetores é a seguinte: se eu tenho um operador linear T e eu tenho C1, C2, CR, alto valores distintos de T, e eu consigo encontrar, portanto, alto vetores V1, V2, VR, então o conjunto formado por V1, V2, VR é linearmente independente, que eu vou chamar de LI. Ou seja, R autovetores associados a R autovalores distintos formam um conjunto LI. A demonstração disso é por indução finita. Então, num primeiro momento, eu vou supor que o R é igual a 1. Então, se o R é igual a 1, eu tenho somente um autovetor. Esse autovetor não é nulo. E, portanto, um conjunto formado por um único vetor não nulo é LI. E aí não tem mais nada para ser feito. Agora eu vou usar a minha hipótese de indução. Então eu vou supor que o resultado seja válido para R-1 autovetores. Aqui eu estou supondo que são autovetores associados a R-1 autovalores distintos. Este R maior ou igual a 2. E agora eu tenho que demonstrar então que o resultado vale se eu tiver R autovetores associados a R autovalores distintos. Então, vou pegar uma combinação linear da forma A1 V1 mais A2 V2 mais AR VR e igualar ao vetor nulo. A ideia é concluir então que A1, A2 até AR são todos iguais a zero. Perceba o seguinte: quando eu aplico a transformação linear nesta combinação linear, de um lado eu tenho T aplicado nessa combinação linear e do outro eu continuo tendo o vetor nulo, porque a transformação linear aplicada no vetor nulo sempre dá o vetor nulo. Aqui eu vou então utilizar a linearidade de T para quebrar esta imagem da combinação linear em soma de imagens. Ou seja, o que eu vou ter é algo do tipo A1 T de V1 mais A2 T de V2 mais AR T de VR igual ao vetor nulo. Como V1, V2 até VR são autovetores, então isso me leva a A1 C1 V1 mais A2 C2 V2 e assim por diante até AR CR VR, isso tudo dando vetor nulo. Perceba que como C1, C2 até CR são autovalores distintos, então eles todos não podem ser zero. Assim, sem perda de generalidade, suponha que o CR é diferente de zero. Daí, eu irei fazer o seguinte. Deixe-me voltar uma tela. Eu vou pegar esta equação aqui e vou multiplicar todo mundo aqui por CR. E aí eu vou ter o seguinte.
A1 CR V1 mais A2 CR V2 mais, e assim por diante, AR CR VR igual ao vetor nulo. Agora o que eu irei fazer é, eu vou pegar esta equação e subtrair desta, ou seja, farei a primeira menos a segunda. E daí eu vou concluir o seguinte, perceba que A1 e V1 estão no primeiro termo. Então isso vai me levar a A1, C1 menos CR, V1. Mas, agora olhando para a segunda parcela, A2, C2 menos CR, V2. E assim eu vou continuar até o termo de ordem R-1. Então, AR-1, CR-1, menos CR, VR. No último termo, eu vou fazer ele menos ele, que dá o vetor nulo. Então, não vou colocar. E isso fica igual ao vetor nulo. Como o resultado vale para R menos 1 vetores, e aí deixa-me acertar o índice aqui, então eu sei que A1 vezes C1 menos CR dá 0. A2 vezes C2 menos CR dá 0. E assim por diante. Daí, eu sei que AI vezes CI menos CR tem que ser igual a 0. Para ir variando de 1 a R menos 1. Agora, CI e CR são diferentes, portanto, essa diferença não dá 0. Logo, o que eu estou concluindo é que A1 é igual a 2 e é igual a AR menos 1, e isso é igual a 0. Agora eu quero olhar para aquela primeira equação de novo. Então, você está vendo ela aqui. Perceba, A1 é 0, A2 é 0, A3 é 0. Então, no final das contas, eu vou concluir que AR, VR é igual a 0. E, portanto, isso vai me implicar também que AR é igual a 0. Portanto, todos os coeficientes daquela combinação linear são iguais a 0. Logo, aqueles vetores V1, V2 até VR são LI. E isso encerra a demonstração. Um último resultado que eu gostaria de apresentar é este corolário. Então, se eu tenho T, um operador linear definido no espaço vetorial de dimensão n, e se T tem n autovalores distintos, então V possui uma base formada por autovetores de T. E a demonstração disso é bem simples. Veja só. Se T possui n altos valores distintos, digamos C1 até Cn, então, quando eu pego o conjunto V1 até Vn formado pelos autovetores associados a C1 até Cn, este conjunto é Li, pela proposição que acabamos de demonstrar. Agora perceba, eu tenho n vetores Li num espaço de dimensão n. Portanto, esse conjunto forma uma base para este espaço. E isso, então, encerra este corolário. Só para registrar isso, então, como a dimensão de V é igual a n, V1 até Vn é base de V. E isto encerra a nossa demonstração. Bom, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço aqui.
Até a próxima!